Salve, salve! Começando aqui mais uma live de conexão em conexões verdadeiras. Muito bom, olha aí, pessoal chegando já. Muito bom, já vou acenando para vocês. Muito bom, muito bom. Gente, esse momento da semana é um momento muito feliz, é um momento que realmente gosto de estar com vocês e eu espero que vocês gostem também de estar aqui comigo. Olha aí, a Adriana entrando, quatro arquitetura interiores, o Fótios, do Filos Eventos, o Adriano Albuquerque, galera chegando. Bom, vamos aos recadinhos iniciais e daí a gente começa a nossa live, que é uma aula também, tá? Doutora Dalcilene, Bad Brain Inc. Muito bom, muito bom. Bom, a ideia é que a primeira coisa é que a gente interaja, tá? Então, não, até por ser, né, por ter um conteúdo, eu vou ficar muito feliz se vocês interagirem, né? Aproveitarem para tirar dúvidas, para, enfim, compartilhar comigo suas experiências. Isso é super importante, aproveitar esse momento que é para vocês, tá? Para cada um que passa aqui na nossa live. Se por acaso travar, se, enfim, der algum probleminha, é só sair e voltar, tá bom? Dedinho no coração pra gente saber que tá legal, né? E também, se você perceber que esse é um conteúdo que vai beneficiar alguém da sua rede, já manda um aviãozinho para a pessoa poder participar ao vivo. Sempre é legal vocês se apresentarem e também dizerem da onde vocês estão assistindo, para a gente saber o alcance também. De repente, né, tem alguém perto de você e pode rolar já uma conexão, né, aqui mesmo na live. Eu particularmente, né, incentivo bastante essa prática. Então, também podem aproveitar esse momento, né, esse espaço para vocês se apresentarem e falarem aí de onde vocês estão assistindo. Ó, José Marcos também entrando aqui, Ideia, né, já falei, Tanican. Muito bem, muito bem. E hoje, um tema que eu também adoro. Mas antes deixa eu me apresentar, né, porque nem todo mundo me conhece. Às vezes chegou aí, se você chegou, viu alguma divulgação ou viu algum aviãozinho e não me conhece, eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou especialista em mentor em networking e negócios aqui de Conexões Verdadeiras. E o meu foco é ativar a conexão entre pessoas. Então eu realmente estou motivada e tenho como missão mostrar para o empreendedor solo, né, para as pessoas que estão buscando empreender e de uma maneira autônoma, individual, como transformar os seus contatos em riqueza. E para isso, trabalhar 3 pilares, que são o autoconhecimento, o relacionamento e a visão de negócios. Por que esse público, né? Por que me interessa tanto o empreendedor solo? Porque são pessoas que dependem das suas conexões para criar negócios sustentáveis, né? Prósperos, perenes, né? É o tipo de profissional que precisa de bastante parceria, recomendações. Então acaba sendo bem interessante esse trabalho, né, de networking em negócios. Só que networking em negócios e esses pilares que eu comentei com vocês, eles trazem aí diversas disciplinas, né, para a gente poder desenvolver, e esse é o trabalho, é isso que eu venho buscando realmente compartilhar aqui, né, no Instagram, enfim, com as lives, com todos os conteúdos que eu quero, né, continuar compartilhando aí com vocês. Ó, o Kleber Ribeiro também chegando, o pessoal tá chegando, e é isso aí. Então, vamos lá. O tema é a essência do diálogo. E vou dar, né, uma chance para o primeiro que colocar nos comentários a essência do diálogo. Eu vou fixar e vai ficar visível durante todo esse nosso papo. Olha só que legal. Então, escreve aí a essência do diálogo e é o primeiro que colocar, eu fixo.
Enquanto vocês escrevem, vamos ver quem que coloca primeiro. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês conhecem um cidadão chamado Albert Einstein? Quem conhece aqui o Albert Einstein? Conhecem? Vale dedinho. Eu disse que é interativo, ó. Vale mãozinhas. Ó, a Clau foi a primeira aqui, já vou fixar o comentário dela. O Edson chegou. A essência do diálogo, é isso aí. Vocês conhecem o Albert Einstein? Ídolo? Muito bom, muito bom. Conhecem? Ele não é tão famoso assim, né? Não fez tanta coisa. Muito bom. Vão respondendo aí. Albert Einstein, ele é reconhecido também por diversas frases, né? Ele cunhou aí diversas frases bacanas que sempre trazem uma reflexão, né? Que sempre trazem um conhecimento, um conteúdo profundo, né? Porque ele, como pessoa, né? Sempre foi uma pessoa também profunda. E ele diz uma frase que é a seguinte: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Anotaram aí? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Por quê? Porque toda vez que a gente pergunta alguma coisa, a gente estimula o pensamento. A gente realmente estimula um desenvolvimento, um pensamento crítico, um debate, né? Esse diálogo. Então, quando a gente fala da essência do diálogo, que é a gente manter uma conversa, claro que a gente pode trazer aí para o diálogo diversas outras disciplinas, né? E outras boas práticas, por exemplo, empatia, comunicação, mas como essência para manter o diálogo vivo por mais tempo, as perguntas são muito importantes. Dentro do networking e dos negócios também, né? Como é que a gente faz para conhecer mais sobre a outra pessoa? Perguntando, certo? Agora, dentro também da questão dos relacionamentos, muitas pessoas falam assim: você tem que ser interessado, você tem que ser interessante. Já ouviram falar sobre isso? Né? Que nos relacionamentos a gente precisa ser interessado e interessante. Então, como é que a gente mostra que está interessado? Fazendo perguntas. Quanto mais eu pergunto sobre a outra pessoa, sobre o contexto, mais ela vai entender que eu quero saber sobre ela. Então, uma forma de me mostrar interessado no outro é perguntando. Agora, a forma da gente, além de se mostrar interessado, se mostrar interessante, é fazer boas perguntas. Sabe, não adianta você chegar e não, né, encontra com uma pessoa, ou mesmo estar numa sala de espera online, de um evento online, e perguntar, será que chove? Será que demora muito? Tal. Galera, vocês estão me ouvindo? Sim? Maravilha, dei uma apertadinha aqui. Muito bom. Então, para a gente se mostrar interessante, é importante que a gente faça boas perguntas. Não adianta fazer perguntas aleatórias, né? Perguntas sem o menor sentido, perguntas fora de contexto. A ideia é a gente usar esta ferramenta, que é uma ferramenta, né, desde os primórdios, que é uma ferramenta que a gente usa desde, né, na nossa evolução como indivíduo, que é perguntar, que é questionar. Também não adianta eu usar isso de forma aleatória. Então é importante que eu, saiba perguntar, né, mostre esse interesse e faça boas perguntas, tá? Por exemplo, se vocês pudessem fazer uma pergunta para qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, qual que seria essa pergunta? Se você tivesse a oportunidade que a sua pergunta chegasse numa pessoa, o que você perguntaria para ela? Qualquer pessoa tá valendo, viva ou morta nesse sentido.
Né, se você tivesse esse momento, muita gente acaba paralisando, né? Por exemplo, coloca na frente de alguém que admira, assim, e a pessoa não faz a menor ideia do que dizer. Já passaram por isso? Né? Não, nem começar a perguntar. Então reflitam. Se você pudesse, né, fazer uma pergunta para qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, o que você perguntaria para ela? Aí vocês podem compartilhar, tá bom? Bom, eu fiz uma listinha aqui de pontos, né? Então é uma aula, tem um roteiro aqui, para eu também não esquecer nada. Então, para que a gente pergunta? Então, antes assim, né, da gente entrar nos tipos de pergunta e como a gente usa, né, essa ferramenta e elabora melhor e tira todo o proveito de uma boa pergunta. Então, o que a gente quer quando a gente faz uma pergunta, tá? Primeiro, a gente quer obter informações. Então, eu pergunto para ter informação. Vários tipos de informação. Até se a pessoa tá bem, por exemplo. Então, quando eu pergunto assim, você tá bem? A ideia é que você queira saber de verdade se a pessoa tá bem, né? A gente tem vamos dizer assim, as formalidades, né? Ou uma questão de educação a gente perguntar. Mas a ideia é que você queira realmente saber. Mas você pode perguntar onde fica tal lugar, qual vai ser a programação de um evento, como a pessoa fez para alcançar algum objetivo. Então, tem uma série de formas que você pode perguntar para obter informações. A gente faz isso tão automático, né, que não para pensar assim, nossa, eu estou fazendo uma pergunta para obter informações. Mas é legal que a gente comece a ter essa consciência, porque aí a gente enriquece esse processo, tá? A gente também faz perguntas porque a gente quer iniciar uma discussão, um debate. Então, né, vocês já chegaram a participar, senta numa mesa com várias pessoas e fica aquele silêncio, né? Ninguém começa nada, não fala nada. Então, você pode fazer uma pergunta para iniciar uma discussão, um debate, no sentido de troca, tá? Não é briga. Tá? Você não precisa usar uma pergunta para começar uma briga. Mas uma discussão ou um debate sobre um assunto, ou seja, estamos reunidos para falar sobre um tema, então a gente começa perguntando sobre esse tema. Então, por exemplo, o que cada pessoa ali entende sobre aquele tema, quais são as expectativas das pessoas em relação a esse encontro, né, voltado para o tema, e aí a gente vai colocando as perguntas para ir desenvolvendo esse debate, né? Que é o que a gente também vê na TV, né? Quando a gente vê os debates entre profissionais, candidatos, né? Sempre tem uma pergunta. A gente pergunta para esclarecer algo. E, aliás, eu digo que na comunicação esse tipo de pergunta deveria acontecer mais, né? Por quê? Porque as pessoas supõem as coisas e acabam tirando conclusões sem validar com o outro. Enquanto que se fizesse uma pergunta para esclarecer algo, já tiraria aí um grande peso, né? Então, por exemplo, vamos supor que alguém, sei lá, teve uma atitude que você não gostou. E você não tem certeza se aquilo realmente foi direcionado para você ou com que intenção a pessoa fez aquilo. Então, de vez de você ficar remoendo essa situação, pergunta para a pessoa, olha, eu vi que você fez tal coisa, tal, com que intenção você falou isso, se você fez isso? Então, esclarecer algo como objetivo da pergunta deveria ser muito mais explorado nos relacionamentos em geral, para tirar esse peso, né? E claro, durante uma conversa, então eu começo a conversa, por exemplo, usando uma pergunta para iniciar o debate, depois eu vou fazendo perguntas para obter informações, aí eu faço uma pergunta para esclarecer, então a pessoa me deu informações, mas talvez não tenha ficado claro, eu vou lá e faço uma pergunta para esclarecer. Eu também faço perguntas para criar empatia. Então, a empatia é uma prática, quanto mais eu tenho essa intenção de empatizar com o outro, mais fácil fica. Mas eu vou perguntando, nesse caso,
A empatia, como a gente trata ela no campo das emoções, dos sentimentos, então eu vou fazer perguntas a respeito disso, como você se sente, como você percebe, como foi para você tal coisa, né? Que sentimento você teve, né? Mas e aprofundando, né? Ah, mas eu fiquei muito chateada, mas por que que você ficou chateada? Aí você vai conseguindo se colocar no lugar da outra pessoa, de fato, para daí, né, compartilhar essa emoção e aprofundar ainda mais o relacionamento, criar mais vínculos e tal. Então a gente vai mudando um pouquinho o tipo de pergunta, né? Então, uma pergunta para obter informação pode ser mais direta, uma pergunta para criar empatia pode ter mais profundidade. A gente pergunta para conseguir a cooperação de alguém, né? Então, para validar, por exemplo, estou numa reunião, começo a dividir tarefas e aí eu faço uma pergunta: tá tudo bem para vocês? Vocês realmente entenderam quais são os próximos passos? Podem aí descrever o que ficou combinado, entendeu? Então você acaba, ou também para motivar as pessoas, né? Por exemplo, essa visão que eu compartilhei faz sentido para você? Para a pessoa, né, ter ali, começar a entender a participação dela como uma coisa importante. Por exemplo, também, você entende que a sua participação nesse processo é super importante? Então, quando a pessoa, né, fala, poxa, sim, gostei, quero fazer parte, você está conseguindo mais cooperação dessa pessoa. Então, tem várias formas aí de perguntar. A gente também faz perguntas para, sim, envolver e motivar outras pessoas. Além de conseguir a cooperação, eu vou fazer perguntas para que a pessoa se sinta mais parte. Por exemplo, você entende que você faz parte disso daqui, que a sua contribuição realmente reforça tudo aquilo que a gente está buscando. Então, uma pergunta a gente pode usar, né, para motivar e envolver as pessoas. E por fim, ajudar as pessoas a refletir e aprender. Então, quando a gente começa a ter um processo de perguntas, por exemplo, eu entrego esse conteúdo e aí eu pergunto: fez sentido para você? Ficou alguma dúvida? Qual ponto chamou mais atenção daquilo que foi explicado? Eu contribuo para que você desenvolva o pensamento. É uma forma de estimular esse pensamento. Todas as perguntas vão fazer isso, né? Aí, só que a gente vai cadenciando aí em perguntas, talvez que tenham mais lógica, mais cunho emocional, né? E os objetivos das perguntas, tá? Então, com isso a gente vai criando a conexão. Por isso que muitas pessoas conseguem conversar por muito tempo, porque quando, vamos dizer assim, a pessoa está terminando de explicar alguma coisa, aí eu já faço uma outra pergunta, já vou emendando, ela pergunta para mim, e aí o diálogo vai que vai, né? A conversa, eu chamei de diálogo aqui, enfim, mas pode ter mais de duas pessoas, né? Isso pode acontecer, como eu falei, numa reunião com mais pessoas, né? Quando a gente vai discutir um tema e tudo mais. Então, é importante a gente entender para que a gente está perguntando também, né? Para não ficar essa coisa muito vaga. Vou participar de uma reunião, vou conhecer alguém, sei lá, presencialmente ou online. Eu costumo escrever algumas coisas que eu quero saber daquela pessoa. Por mais que eu tenha informações, por mais que eu veja algumas coisas nos perfis da pessoa, sempre dá pra gente tirar, extrair mais valor daquilo. Então ter um roteirinho ali, uma lista de perguntas bacanas para você fazer para a pessoa, torna, né, esse processo mais interessante, né? Porque perguntas inteligentes, né, que fazem a gente pensar, normalmente a gente gosta, né? Perguntas vazias termina o assunto logo. Então a ideia é justamente a gente usar esse recurso de forma muito estratégica, né? Claro, pensando na conexão, pensando no negócio. Então, por exemplo, vou fazer um formulário, um questionário para os meus clientes. As perguntas devem ser pensadas, né?
Não adianta fazer perguntas aleatórias. Às vezes a pergunta é tão difícil também, é importante ter clareza, né? Porque às vezes a pergunta é tão difícil que a pessoa não se sente motivada a responder. Então, assim, quando você coloca o objetivo claro, ou seja, vou buscar com esse questionário ter esse tipo de resultado, e você faz perguntas coerentes, com certeza a qualidade das respostas também vai ser melhor do que se você não pensar ali nas perguntas. Porque o que acontece também? Às vezes a pessoa quer fazer um questionário e acaba copiando de um questionário que viu e não conectando direito com o seu público. Então isso pode se perder. Então, seja uma pergunta oral, né? A gente está aqui batendo esse papo, ou seja, por escrito, no WhatsApp, um áudio, o que for, é legal que a gente pense naquilo que a gente vai perguntar, com que objetivo a gente vai perguntar, né? Que tipo de resultado eu quero dessa pergunta. E conforme a gente vai praticando e vai tendo consciência, né? Perguntar a gente pergunta o tempo inteiro, mas com consciência, mais qualidade eu vou tendo em relação às respostas. E daí, aquelas respostas que forem mais interessantes para você, é importante ter um registro, né? Então, se você está conversando com uma pessoa, você faz uma pergunta dentro de um contexto, registre a resposta, né? O que foi perguntado, o que foi respondido, para você ter esse histórico, né? Senão também, o que adiantou você pensar tanto naquilo que ia perguntar e acaba não registrando isso de qualquer forma, e isso se perde, tá? A gente tem, eu vou falar, vamos dizer assim, de forma mais básica, né? Mas também para trazer esse conteúdo, né? Esses conceitos, para ficar mais fácil da gente entender quando que está acontecendo tal coisa. A gente tem 3 categorias de perguntas, e aí elas se desmembram em vários tipos, tá? Mas eu não vou falar desses tipos aqui, porque são alguns, mas eu posso dar alguns exemplos, né? Mas a gente tem a categoria de perguntas abertas, que são aquelas que a gente faz justamente para estimular a outra pessoa a falar e se expressar de forma aberta, de forma ampla. Então ela vai trazer informação, mais compreensão, insights, vai ter mais conteúdo, a pessoa pode demorar mais para dar a resposta, não tem, né, um ponto, assim, não precisa acabar em lugar nenhum, mas a ideia é que a pessoa realmente fale bastante ali sobre o que está sendo abordado, né, da pergunta. Então, quando eu faço uma pergunta aberta, é justamente para criar esse diálogo, né, essa conexão e deixar que o outro se expresse de maneira que se sinta à vontade, né, que vá entregando as informações. Claro, a pergunta está no meu controle, a resposta está no controle do outro, né? Então o outro também vai decidir o quão ele vai querer aprofundar, de repente, um tema. Agora, você pode ir colocando outras perguntas na sequência para ter mais informações, porque às vezes a pessoa ela é mais tímida, né? Ela talvez seja mais objetiva, então ela acaba não elaborando tanto uma resposta, né? Também não precisa ficar se repetindo, né, tal. Mas aí, se eu quero ir aprofundando, eu vou perguntando mais. Mas o objetivo da pergunta aberta é justamente estabelecer essa conexão e deixar a pessoa falar livremente, se expressar livremente sobre o tema, buscando mais informações. A pergunta fechada, por outro lado, como a própria categoria diz, são as perguntas mais simples mesmo, de sim ou não. Então, quando eu comecei aqui o nosso papo, eu perguntei: vocês conhecem o Albert Einstein? É uma pergunta fechada. Ou conheço ou não conheço. Então, sim ou não, tá? Quando eu pergunto, por exemplo, o que você perguntaria para alguém vivo ou morto e tal, você pode, é uma pergunta mais aberta, porque você pode, para quem você vai falar para quem eu perguntaria, por que eu perguntaria e qual a pergunta. Então acaba desenvolvendo mais. Quando eu pergunto, por exemplo, quais são os seus desafios nesse momento? Poxa, são vários desafios, então eu tenho que pensar, elencar, começar a dizer e refletir sobre isso. Às vezes eu não pensei quais são os meus desafios. Então é o momento de, poxa, deixa eu pensar e vou respondendo
com tranquilidade, né? E aí a conversa vai se desenrolando. A pergunta fechada ela é importante para verificar algo, né? Então, por exemplo, então você concorda com isso aqui que foi dito agora? Sim, concordo. Não, quero complementar, quero, né, elaborar mais e tal. Então, busca um direcionamento ou redirecionamento também. Então, às vezes a pessoa tá falando e vai se bagunçando. Então, você pode usar uma pergunta fechada para trazer, né, para retomar a conversa de um determinado ponto. Também você pode usar nesse sentido para você redirecionar o objetivo se a pessoa estiver se perdendo bastante, mas no final são respostas de sim, não, identificação. Uma pergunta fechada, por exemplo, você sabe onde fica a escola tal? E se a pessoa falar sim, fica na rua tal, mesmo que ela tenha explicado aonde é uma pergunta fechada, né? Então eu consigo ali uma identificação de algo que não precisa ser tão elaborado, tá? E aí a gente tem perguntas contraproducentes, que são aquelas perguntas que não levam a lugar nenhum, que muitas vezes desvalorizam o objetivo principal. São perguntas que as pessoas usam para desviar o assunto. E daí não ajudam em nada, né? Então, perguntas que manipulativas, que queiram identificar algo como muito certo, né? Que queiram que a pessoa confirme algo que ela de repente não se sente confortável, que confunda, engane as pessoas, né? Impeça que a pessoa fale o que ela sente, desencoraje a pessoa. São perguntas contraproducentes e perguntas que a gente sugere que não sejam feitas, né? Porque daí as pessoas vão se sentir desconfortáveis. Eu não sei se vocês já viram diálogos assim, ou já participaram de diálogos assim, mas a conversa está indo muito bem, aí a outra pessoa já quer impor muitas vezes o que ela sente, acaba fazendo uma pergunta além de contraproducente de uma forma mais agressiva, e não faz muito sentido isso, né? Ou essas perguntas que levem o outro a um engano, que criam essa confusão. Então a pessoa tá ali conversando de uma coisa e pergunta de forma consciente, né? Um contraproducente, em especial, quando o outro sabe exatamente o que ele está querendo confundir, né? Ah, vou fazer essa pergunta para confundir. Sabe quando a pessoa quer fazer uma pergunta para, vou cutucar, vou fazer uma pegadinha, não sei o quê, acaba não sendo bacana, né? E não leva a lugar nenhum esse tipo de pergunta. Mas é uma categoria das mais usadas, infelizmente, por muita gente, né? Às vezes a pessoa não sabe realmente o que perguntar, acha que tem que continuar uma conversa quando, de repente, a conversa já chegou ao seu final e acaba fazendo uma pergunta contraproducente ali nos finalmente, que, de repente, joga para baixo toda uma conversa, uma coisa que estava indo super bem e tal. Claro, tem os momentos que as pessoas fazem isso de forma inconsciente, mas, em especial, tem gente, né, que faz isso de uma forma consciente e não é bacana, tá bom? Então, assim, o que é interessante da gente entender sobre as perguntas? Primeiro, qual é o objetivo? Então, para que eu vou fazer essas perguntas? Então, vamos pegar no contexto do networking, que a ideia é a gente conhecer pessoas para entender a sinergia e tal. Então, eu vou fazer perguntas para conhecer essa pessoa. Então, eu sei porque eu estou perguntando, tá? É importante isso, né? Então, eu vou manter a minha linha de raciocínio de perguntas no âmbito de conhecer o outro, aprofundar, né, as informações, gerar o vínculo, criar empatia, né? Esclarecer alguma coisa, se a pessoa, né, se a pessoa tem uma profissão, por exemplo, que eu não tenho muito contato, então eu aproveito para esclarecer. Às vezes a gente tem, né, uma ideia diferente sobre algo, e aí eu estou conversando com um profissional da área, pô, legal, vou esclarecer, né? De repente eu tenho uma dúvida. Então, manter bem claro o seu objetivo. Na parte de negócios, você usa as perguntas para entender as necessidades do seu potencial cliente ou do seu cliente. De repente, o seu cliente pode ter novas demandas. Então, no momento em que eu preciso gerar oportunidades, em que eu preciso vender mais e melhor, eu posso fazer perguntas
para os meus clientes para entender o que mais eles buscam dentro daquilo que eu tenho condições de oferecer. Então eu posso, né, usar perguntas. Qual é o objetivo? Claro, eu quero ter informações para melhorar meus produtos, para criar novos produtos, para entender o que seria um preço adequado, né? Então, objetivos claros, não é aleatório, né? Tem muita gente que acaba jogando, fazendo perguntas, até nas redes sociais, que você não faz a menor ideia do porquê que ela está perguntando aquilo. Nem ela, às vezes, né? Então, saiba por que você está perguntando e procure elaborar a pergunta da forma mais clara possível, né? Então, você pode ir mesclando, né, as perguntas abertas com perguntas fechadas, também dentro de um diálogo, ou mesmo dentro de um formulário, né, que a pessoa pode responder mais ou menos ali. Quando num formulário você já pode indicar sim ou não, ela só preenche, né, mas no contexto de conversa, você pode ir fazendo perguntas abertas e fechadas para validar, e assim por diante. Não fazer as contraproducentes para não confundir a pessoa e não criar ruídos, né? Que aí atrapalha a comunicação. Usar uma linguagem clara, né? Então evitar jargões, sei lá, palavras difíceis. Principalmente se você está conhecendo a pessoa ali, não precisa disso. Seja bem objetivo, claro. E evite muitas vezes fazer perguntas, quando a pessoa faz 2 ou 3 perguntas numa mesma sentença. Então, evitar, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou te perguntar, eu tenho 2 perguntas, você já faz as 2 perguntas. É bom evitar. Às vezes eu faço isso, mas é bom a gente evitar, né? Que é uma pergunta dentro da outra pergunta, porque aí, embora a ideia não seja ser contraproducente, mas acaba confundindo a pessoa, né? Então, faça uma pergunta, a pessoa responde, você faz outra, anota ali para não se perder e tal. Tom de voz, né? É bacana quando você está conversando, mesmo que você mande um áudio para a pessoa, que o seu tom de voz e a sua entonação como um todo esteja adequado ao que você está perguntando, né? Porque se você fizer uma pergunta séria com um tom de voz irônico, pode gerar ruído, né? Então, tomar cuidado aí, porque a ideia é acolher a pessoa, estimular e, ao mesmo tempo, desafiar a pessoa a perguntar, né, a responder coisas mais interessantes também, tá? Dê tempo para a pessoa pensar no que ela vai responder. Se você está conversando, não tem exatamente um tempo para terminar o papo, né? A não ser que vocês tenham combinado um determinado horário, mas dê tempo para a pessoa pensar, porque muitas vezes quando você fala assim, quais são os seus desafios, quais são suas metas, a pessoa não tem isso pronto, então deixa ela pensar, e você pode ali talvez usar algumas perguntas para ajudar ela nesse raciocínio, tá? Analise as respostas. Para você poder analisar o que está sendo respondido, você precisa prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, faz a pergunta, deixa a pessoa responder, presta atenção no que a pessoa está respondendo. Aí, se fizer sentido, você faz outra pergunta. Agora, se a pessoa estiver falando uma coisa, você, sei lá, pegou num ponto e você está já pensando na próxima pergunta, você perdeu o que a pessoa está falando. Então, não faz sentido. No diálogo, né, para coisa se fazer, né, ir se firmando, além de fazer pergunta, é importante que você preste atenção na resposta. Deixa eu ver o que a Cláudia está falando. Em apresentação, reuniões, geralmente pergunto primeiro se a pessoa prefere as 2 perguntas ao mesmo tempo ou se quer que pergunte uma de cada vez. Pode ser, Cláudia, que depende, aí vai depender muito da pergunta, tá? Porque se forem 2 perguntas que exigem da pessoa uma maior expressão, pode ser que quando ela termine de responder a primeira, ela já esqueceu a segunda. Então, depende muito, né? A ideia é que a gente facilite também um pouco mais o lado da pessoa. Se você tem 2 perguntas a fazer, faça uma que você sente que é a mais ali, né, dentro das 2, qual você já quer saber antes, até porque essa segunda pode mudar, dependendo do que a pessoa falar. É comum, Cláudia, as pessoas fazerem essa dupla pergunta, mas é um exercício a gente prestar atenção naquilo que a gente está falando para
deixar mais claro, né? Só por isso, tá bom? E quando eu analiso a resposta, né? Então é legal a gente buscar analisar a resposta como um todo, do ponto de vista do que foi respondido e do ponto de vista do sentimento que essa resposta também nos traz. Às vezes a pessoa, ela tá... que aí a gente vai para conexão, né? Que a gente vai começar a buscar esse vínculo mais emocional. Então depende do que a pessoa responde, de como ela responde, você tem muito mais informações para seguir com a conversa. Então se a pessoa ela fica nervosa para responder alguma coisa, depende do contexto, talvez seja interessante não seguir nessa linha. Você pode mudar o direcionamento, fazer a pergunta de outra forma, se for importante ter uma determinada resposta, mas não ficar ali, muitas vezes, cutucando, porque a pessoa pode se irritar e não é legal, tá? Daniel, normalmente quando se faz duas perguntas, a pessoa só responde a segunda. É comum, Daniel, porque quando você fez a primeira, eu vou lembrar daquilo que foi dito por último, né? Vai ficar, para mim, fica mais claro aquilo que foi perguntado por último. Justamente pela questão de memória aí. Mas depende também, viu? Às vezes a pessoa vai responder aquilo que é mais interessante para ela. Mas a dupla pergunta pode causar essa dupla, tripla. Já vi pessoas fazendo várias perguntas, né? Nossa, eu tenho muita coisa para te perguntar, isso e aquilo. Então já solta tudo e a pessoa, opa, pera. Eu tô falando do ponto de vista do perguntador, né? De ser vamos dizer assim, a pessoa que questiona, mas é legal eu saber essa dinâmica, porque se a pessoa fizer duas perguntas, eu posso falar, olha, eu vou responder essa primeira, deixa essa segunda e você me refaz ela daqui a pouco. Pra você não se perder, porque às vezes a gente quer ser legal e aí fala, legal, vou responder tal, aí você engata lá e enfim, às vezes desvia, esquece, mistura tudo. Então a ideia não é essa, tá? Então é importante a gente prestar bastante atenção na pessoa, no verbal e no não verbal, né? Como que ela tá se sentindo com aquele questionamento, tá bom? É uma prática isso. Então eu tô trazendo aqui os conceitos, claro, nessa live a gente não vai resolver, né, tudo, mas a ideia basicamente eu faço as perguntas, eu penso nas perguntas, eu me preparo para fazer perguntas de acordo com o contexto e eu ouço com atenção as respostas e presto também atenção no contexto geral, né? Não só no que está sendo respondido, mas como está sendo respondido, que sentimento essa pessoa passa, se ela realmente está conectada, se eu me fiz claro ou se é importante refazer a pergunta de outra forma, que aí as coisas vão acontecendo. E informação é poder, eu falo isso, sei lá, 100% das minhas palestras eu falo isso. Quanto mais informação eu tenho, mais oportunidades eu posso gerar. Mais conexão eu gero, mais pontos eu crio, mais conhecimento eu adquiro. Então isso é bem legal, né? Quanto mais eu faço essa troca com as pessoas, muito mais preparada eu fico para um novo cenário, um novo contexto, porque eu posso conseguir informações relevantes antes, posso saber de tendências, posso discutir possibilidades. Então, as perguntas são muito poderosas porque trazem informação que traz mais poder para a gente, tá? Cláudio Pires, em uma ligação fria de prospecção, às vezes a gente tem várias perguntas a fazer, mas acaba percebendo que o prospect não está muito afim de responder todas. Deveria perguntar menos? Bom, primeiro, Cláudio, quando a gente liga para a pessoa, a gente já deve, acho que a ideia é sentir assim, o quanto ela está disponível ali, né? É um grande desafio a questão da ligação fria de prospecção, mas faça perguntas. Eu sugiro para você fazer perguntas abertas e perguntas fechadas para ir direcionando a conversa, né? Não faça a primeira pergunta tipo, você pode falar agora? Não faça, que a pessoa vai falar, né? A maioria das vezes vai falar não, né? Não posso.
Mas qual é o objetivo da sua ligação? Você já faz a primeira pergunta, por exemplo, você está satisfeito com tal coisa? Então, claro, você tem que fazer o roteiro. Mas aí você usa as fechadas para ir redirecionando, para ir criando uma cadência, sabe? É quase um storytelling, vamos dizer assim, né? Vai criando uma cadência e tornando isso interessante, né? E também validando, poxa, do ponto de vista da empatia, é legal quando a pessoa responde, você comentar a resposta. Por isso que prestar atenção é legal. Poxa, isso que você me trouxe agora, ninguém falou disso pra mim até o momento, né? Já conversei com várias pessoas e você é a primeira pessoa que me fala isso. Claro, com verdade, né? Pelo amor de Deus. Tô dando um exemplo, mas tem que ser verdadeiro. Então, quanto mais, assim, você vai estimulando a pessoa a responder, né, a criar o diálogo, e não a pessoa se entender dentro de um processo de prospecção. Quando eu tiro o lado transacional, ou seja, o objetivo é fazer uma venda, não tem problema. Mas quando eu tiro o peso da transação e transformo isso numa conversa de relacionamento, eu acredito que a gente tem mais chance de manter esse diálogo, né? Então, eu quero saber a sua opinião, quero entender o seu contexto, então me conta aí e tal. Porque senão, se você se ater tanto a um script, pode, além da ligação ser fria, pode parecer que você é frio. E a ideia não é essa, né? Então, a partir do momento que a pessoa deu a abertura para que a conversa aconteça, aproveite, né? Pense assim, pergunta aberta, prestar atenção na resposta, fazer algum comentário daquilo que foi dito, pergunta fechada para validar. Por exemplo, eu tenho mais 2, 3 perguntas aqui para te fazer, beleza? Posso fazer agora? Ah, legal, vamos lá. Se a pessoa estiver envolvida, ela vai continuar. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2, 3 perguntas e mais 5 minutinhos a gente fecha, né, esses pontos. Posso continuar? Ah, pode. Por quê? Porque eu tô dizendo para a pessoa que eu vou respeitar o tempo dela, eu vou tornar prático aquilo que está sendo conversado, vai ser uma conversa objetiva. Então a ideia acho que da prospecção é você sair desse automático também, né? Desse script só. Claro, o script vai te ajudar, mas quanto mais conexão você cria com a pessoa, mais ela se sente dentro de uma conversa e não como ele vai querer me vender uma coisa no final. Mesmo que ela saiba, né? A gente, quantos conteúdos a gente assiste que a gente sabe que a pessoa vai fazer uma oferta e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas quando a pessoa contextualiza de uma forma que envolve a gente não vai ficar preocupado com a venda e pode ser que no final eu compre ou não. Mas se já vem a oferta de cara e eu não tô nesse contexto, aí eu vou falar, pula, vai, né? E coisas do gênero. Bom, o Kleber, Raquel, estou começando uma campanha de vendas. A chamada fria será feita por terceiros. Devo dar continuidade ao assunto para os prospects que tiverem interesse? Como iniciar esse diálogo? Uma campanha de... Kleber, é por telefone? Você vai fazer... Quando você fala... Você vai fazer isso por telefone, coisas assim? Existe, né, esse processo de que alguém vai fazer a abertura do contato, vai fazer uma preparação, que pode ser tanto um telefonema quanto um e-mail, de repente, né? Às vezes a preferência é por um e-mail, do tipo... Eu recebo, às vezes, esses e-mails, né, de preparação, vamos dizer. Se eu estou interessado, eu respondo, se eu não estou interessado, eu não respondo e aquilo acaba. É legal entender, Kleber, qual que é o seu negócio, para poder te ajudar. Porque a ideia de abrir esse diálogo, de conversar com a pessoa é, claro, pode ser obter informações. Então é importante que essa pessoa ela tenha um contexto, né? Você coloque ela dentro de um contexto. Esse contexto, ele pode ser essa introdução, né? No seu caso, por telefone. A ideia é dar um contexto
que faça sentido para aquela pessoa continuar o diálogo. Não sei muito bem, né? Eu não entendo essa questão do terceiros aí, mas vamos pensar assim, as pessoas hoje, elas têm pouco tempo. Assim, não é que elas têm pouco tempo, todo mundo tem o mesmo tempo, mas dependendo do que for, eu não vou disponibilizar tanto tempo assim para aquela situação. Então, eu preciso entender, antes de tudo, quem é esse meu público, né? Então, a ideia é essa, mapeia, né, esse público e dá um contexto para a pessoa do porquê que esse diálogo, esse contato está sendo feito, né? Então, não só fala da questão da empresa X, né? Tomar um cuidado, às vezes, porque você liga e fala, aqui é fulano da empresa X, aí a pessoa fala, já não quero, né? Quando ela atende. Mas dá um contexto. Toda vez que a gente contextualiza, valorizando o outro, e aí de várias formas, a chance dessa pessoa se envolver é maior, tá? Mesmo que venha ali um processo de vendas. Mas a questão é, se você... Depende do seu script, mas assim, eu quero saber a sua opinião, né? Então, o motivo da minha conversa é porque o seu perfil é assim, assim, assado, e eu quero saber a sua opinião, então a gente está buscando esse tipo de perfil, então o contexto faz muita diferença, sabe, Kleber? Porque senão, se você vai logo direto, no caso, no seu interesse, pode gerar uma barreira, tá? Kleber, por telefone, sim. Tem uma meta de saber dados dos seguros sobre veículos da empresa. Tá, então, legal. Entenda quem é essa pessoa que vai te dar esses dados, né? Contextualize a importância de você saber disso e por que é legal ela compartilhar. Do tipo, nós estamos preparando novas soluções, nós estamos buscando melhorar o nosso atendimento, então a gente está conversando com pessoas que tem que tem veículos na empresa e que daí, como é que isso funciona, como é que é a contratação, para a gente chegar numa proposta mais interessante. Então, é importante contextualizar, né? Ou seja, estou buscando encontrar melhores benefícios, entender, porque nem tudo é desconto, nem tudo vai ser o preço. Muitas vezes a empresa está buscando o quê? Atendimento, né? Então, se você quer saber os dados, né, do seguro sobre veículos, primeiro contextualiza com a pessoa do porquê que é importante ela falar sobre isso com outro profissional, por exemplo, que não é o que ela tem o seguro hoje, né? Porque a partir disso você vai conseguir preparar alguma coisa mais condizente com a necessidade dela. As pessoas estão buscando o quê? Economia, sim, de tempo, de dinheiro e de esforço de pensar. Então é importante entender, né, o que as pessoas estão buscando no seu mercado para criar essa abordagem de uma forma que seja diferente do que vem sendo feito, né? A gente sabe a abordagem que a gente gosta e aquela que a gente não gosta. E aí as pessoas também vão ter mais ou menos essas percepções. Então, assim, que benefícios você já pode disponibilizar, como funciona o seu mercado, quais são os seus diferenciais claros, e isso vai impactar nessa abordagem, né? Eu, particularmente, eu não conheço o seu mercado, mas eu vou falar como consumidora, tá? Não que eu tenha uma frota de veículos, mas como consumidora, para mim não faz muito sentido falar com 2, 3 pessoas, sabe? Eu acho que se tiver uma pessoa mais preparada para me atender, para conversar comigo, eu prefiro sim, né? Essa coisa mais direta, mais objetiva, porque se tiver, né, essa intermediação, dependendo como for, você perde ali o link com a pessoa, né? Então eu prefiro uma coisa mais objetiva, assim. Então, mas isso é do teu mercado, é importante entender, mas se esse terceiro tem que estar bem preparado para fazer essa comunicação e de preferência dar toda a continuidade. Então, se o primeiro contato é para obter informações, não é para fazer venda, beleza, aí deixa esse terceiro fazer, mas procura treinar bem essa pessoa para que ela não seja robozinho, né, automaticona, assim. E depois, o que é legal nesse contexto? Você fazer combinado, sabe? Que é o que a gente chama de micrometas, até em vendas, né? Ou seja, eu fiz esse contato para saber as informações.
Então, então, primeiro, o objetivo é saber os dados de seguros. Quando eu termino, antes de terminar, eu já faço a micrometa. Olha, a partir desse momento, com essas informações, eu vou levar para o meu time e tal, e pode ser que, em tanto tempo, uma pessoa da área tal vai entrar em contato com você, você vai receber um retorno disso, uma proposta disso. Então, o terceiro, ele já termina a conversa com esse combinado, tá? Você está ciente disso? Porque aí, quando o outro entrar em contato, já não fica uma coisa aleatória, perdida, tá? Kleber, eu vou procurar o advogado da empresa para iniciar essa conversa. Então, é o advogado que tem os dados dos seguros sobre os veículos. Bom, legal. Então, eu sei que ele é o advogado da empresa, o jurídico, né, da empresa. Talvez não seja a pessoa que decide, né, Kleber? Então, assim, será que ela é a pessoa mais realmente é o correto? É o advogado que vai decidir sobre a compra, a troca, tal, ou ele vai só fornecer as informações? Se ele vai fornecer as informações, dá uma pensada aí, né? Como que você vai depois trabalhar isso para retomar? Ou se não seria o caso de falar com o decisor direto, que é a pessoa que sabe a necessidade, sabe mais a importância do que, vamos dizer assim, a parte legal. Não sei, eu não conheço o teu mercado, mas pensa sobre isso, né? Como que você cria, né, essa campanha? Tipo, eu vou falar com o advogado, ele decide, então beleza. Se ele decide, então contextualiza para ele o motivo da ligação, né? Por que é importante ter esses dados, qual que é a ideia. Não, a ideia não é te vender, mas a ideia é te vender, mas a ideia não é te vender agora, não sei lá. Mas eu vou trabalhar essas informações para fazer uma proposta mais interessante para você, que contemple isso, isso e isso, porque os nossos diferenciais podem te ajudar. As pessoas estão atrás de benefícios, né? Muito mais do que características. Então, quanto mais você fornecer, né, benefícios e trabalhar as perguntas para validar isso com a pessoa, por exemplo, tal coisa é importante para sua empresa? Se tivesse mais esse item, faz diferença para você? Se esse item não, ele for padrão do pacote, você vai ficar mais satisfeito? Então, use as perguntas até para validar essas questões diferentes, tá? Mas para começar a conversa, é importante dar um contexto ali para a pessoa sobre a importância desse papo, para onde ele vai ser direcionado e validando ali os pontos para quê? Para que a sua proposta final seja mais assertiva com essa pessoa, tá? Para não ficar amarrado, né? Para não ser aquela coisa tão de prateleira, né? A ideia é que você possa, né, atender muito melhor a pessoa a partir das informações. Então é legal a pessoa saber disso. A gente valoriza muito esse tipo de conversa. A gente está buscando mesmo falar com quem decide, justamente para ter a realidade, né, para que a gente possa sim fazer propostas condizentes, mas valoriza bastante a pessoa e foca sempre nos benefícios mais do que nas características, tá? Porque as características e os detalhes de operação podem ser vistos num outro momento, tá? Coisas que a gente vê que funciona tempo, né? Então, por exemplo, olha, esse nosso papo vai demorar 15 minutos, né? 10, 15 minutos, dependendo do contexto. Por quê? Porque se você está fazendo a ligação fria, a pessoa já sabe que dali já tem o tempo para terminar, né? Então, quando você já faz esses combinados, fica mais fácil. E aí você tem um roteiro que contemple esse tempo para que a pessoa possa falar com calma, né? Explicar os seus pontos e daí você ter os próximos passos, né? Então, vê se isso faz sentido para você. Mas eu acho que o contexto sempre ajuda bastante a gente direcionar as nossas perguntas aí e o que a gente faz com essas informações. Galera, já estamos quase na reta final. Quem tiver mais perguntas, pode mandar aí. A Clau
fixou o nosso tema, a essência do diálogo. Esse conteúdo vai ficar disponível no IGTV e também no YouTube, tá bom? Então, se vocês quiserem ver, rever, recomendar, é super legal, né? Não deixem de compartilhar com as pessoas que fazem sentido, tá bom? E se vocês também tiverem outras dúvidas, vocês podem me mandar inbox, sou eu que respondo tudo bonitinho, tá bom? Inclusive hoje no meu inbox recebi da Kelly uma pergunta, então é legal a gente ter esse diálogo aí, abrir essa conversa. Eu vou agora, né, dar aquele sorrisão de live, deixa eu ver aqui se tem algum... Tem uns coraçõezinhos aqui. Aí, por que eu faço isso? Eu vou tirar um print. Vocês podem tirar um print também. Aí, coloca no stories de vocês. Marca, né? Mostra para as pessoas que esse conteúdo foi legal, se vocês acharam, claro. Mas o objetivo foi mostrar como que a gente realmente mostra interesse, né, que nós estamos interessados, que a gente é interessante porque a gente sabe fazer perguntas. Por que a gente faz as perguntas e ter consciência sobre isso? Os tipos, as categorias de perguntas, aberta, fechada e a contraproducente. Vocês podem, enfim, pesquisar ou a gente pode conversar mais sobre cada item, né? Tem ainda detalhes de aprofundamento, mas a ideia foi trazer o conceito para que vocês ampliem, né, a partir de agora, a forma como vocês perguntam para as pessoas. Saber perguntar é uma ferramenta importantíssima, né? E não só o que perguntar, mas como fazer a pergunta, como elaborar essa pergunta e que sentimento a gente coloca nessa pergunta, né? Então, um trabalho de emoção também é legal, né? Então, essa adequação de tom de voz, de linguagem corporal, de entonação, ajuda bastante. Eu vou tirar esse print aqui. Legal, olha, a doutora Dalcilene está agradecendo, a Cláudia, Daniel, Tani. Gente, eu que agradeço a participação de vocês. É sempre muito bom estar aqui compartilhando conteúdos. A ideia é essa, a gente poder contribuir para que os relacionamentos sejam melhores. Então, quando eu sei fazer perguntas melhores, eu trabalho o relacionamento e trabalho também essa visão de negócios. Por isso, o tema de hoje, né? O que tem a ver saber perguntar? É a forma que a gente tem, né, de ferramenta prática, gratuita, da gente se conectar com as pessoas. Então, isso que é legal. Só que a gente pode fazer de uma maneira mais interessante, tá? A mestre Leila falou, peguei só no final, vou assistir depois, legal. O Kleber agradeceu. Kleber, se você quiser trocar mais uma ideia depois, só me chamar no inbox. O Tani Candrati, escutar ativamente, é isso aí. Quando a gente pergunta, a ideia é essa, que a gente escute também com atenção. E aí a gente vai mantendo isso. Perguntas, entrevista, né? Enfim, de várias formas, em vários contextos, é legal a gente perguntar com interesse, com inteligência, que isso estimula, né? Eu tô cansada de mediocridade. Então, né? Esse, sabe, papinho? A gente pode tão mais, cada um de nós tem tantos recursos, tem tanta inteligência para pôr para fora, que fazer boas perguntas é uma forma também da gente se expressar, tá? Então, a Imela Eventos está agradecendo, Cláudia, valeu, muito obrigado, gente. Fico aí com os meus contatos à disposição, como vocês quiserem continuar, tá bom? Toda quinta-feira eu tenho trazido, né, conteúdos que buscam esse nosso autoconhecimento, as dinâmicas de relacionamento e uma visão de negócios para que a gente aproveite melhor o nosso networking e tenha mais resultados, né? Eu sempre falo de riqueza. Riqueza é vendas, riqueza é tempo, riqueza é saúde, riqueza é conhecimento, riqueza são os nossos relacionamentos e por aí vai. Então, tudo isso para contribuir com o nosso momento e que a gente juntos possa enfrentar aí qualquer situação com bastante alegria e satisfação e resultados, né? A mestre Leila diz, tenho novidades, quero trocar uma ideia com você. Maravilha, só chamar. Galera, gratidão. Estamos aí no minutinho final.
muito bacana. Ah, e se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que eu fale, mandem para mim. Comentem nesse IGTV, comentem em qualquer lugar que esteja aqui, que eu vou ter o maior prazer de preparar um conteúdo bacana pra gente seguir nessas nossas conexões verdadeiras, beleza? Fico por aqui, até, beijo, beijo, gratidão, fui!